Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: para onde caminha a Venezuela? Desde a semana passada, está em curso nesse país, naquele país sul-americano, um golpe de Estado. Não tenhamos dúvida de que se trata. Um golpe de Estado planejado pelos Estados Unidos, com a cumplicidade de governos fantoches como o governo colombiano e o governo brasileiro, e também com o apoio dos setores mais atrasados, mais reacionários, mais submissos à Casa Branca da União Europeia. Esse golpe consiste em criar, como vocês puderam acompanhar, um suposto governo interino. Esse governo interino nasce sem nenhum voto. Criticam ao presidente Maduro por supostamente ter sido eleito em eleições de legitimidade contestável, dizem seus críticos. Mas apontam como presidente interino da Venezuela um deputado chamado Juan Guaidó, que não foi eleito por ninguém, não teve um único voto, não se juramentou em uma única instituição venezuelana. Pura e simplesmente se autoproclamou presidente interino do país sob os aplausos da Casa Branca. Qual é a lógica de se criar esse governo interino? É tentar, através desta manobra, dividir as Forças Armadas venezuelanas, criar um clima de guerra civil no país, criar um clima de insubordinação contra o governo Maduro e, se necessário, para seus planos golpistas, se não forem capazes, a partir desta divisão, de derrubar o governo legítimo de Nicolás Maduro, operar essa situação de suposta dualidade de poderes para abrir espaço para uma intervenção estrangeira, possivelmente organizada pela Organização dos Estados Americanos, que enviaria uma missão de paz devidamente armada, convocada por esse governo interino, com o objetivo nada disfarçado de, pelas armas, derrubar o presidente Nicolás Maduro. Esse é o plano que a Casa Branca, que Donald Trump elaborou com o apoio de seus cúmplices. É uma violação brutal do direito internacional, uma violação claríssima da autodeterminação dos povos e nações, princípio sobre o qual se assenta a Carta das Nações Unidas. Esse golpe teve início no dia 23 de janeiro, há exatamente uma semana. Durante esta semana, imaginavam os autores deste plano: o governo Nicolás Maduro perderia completamente credibilidade internacional, seria cercado por massas em movimento, sem ter capacidade de mobilizar ninguém em sua defesa, seria encurralado no Palácio de Miraflores, as Forças Armadas se dividiriam e um golpe de Estado poderia ser assestado contra o presidente Maduro, sendo rapidamente bem sucedido. Nessa semana que se passou, nada disso ocorreu. Ao contrário, as dificuldades dos golpistas são crescentes. Vamos aqui analisar as últimas informações. Os Estados Unidos primeiro quis aprovar na Organização dos Estados Americanos o reconhecimento ao governo de Juan Guaidó. Não conseguiu. Não teve os votos suficientes para aprovar esse reconhecimento na OEA. Necessitava que 2/3 dos países filiados a essa instituição, que um dia Fidel chamou do Ministério das Colônias dos Estados Unidos, tal sua subordinação à Casa Branca, precisava de 2/3 dos países filiados a essa instituição para reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino e legítimo da Venezuela. Esse quórum não foi alcançado.
essa votação não foi atingida. E a OEA não reconhece oficialmente Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Os Estados Unidos, então, recorreu ao Conselho de Segurança da ONU, tentando colocar contra a parede integrantes do Conselho de Segurança, como a Rússia e a China, que se contrapunham à posição norte-americana. Mais uma vez, a Casa Branca se desmoralizou. No Conselho de Segurança, depois de uma brilhante intervenção do chanceler venezuelano Jorge Arreaza, defendendo o ponto de vista do seu país, a legalidade do governo Maduro e a ilegalidade do governo Juan Guaidó, no Conselho de Segurança, os Estados Unidos não conseguiu formar maioria, nem entre os países que têm assento fixo no Conselho de Segurança, nem aqueles que têm assento rotativo. Muitos países se colocaram claramente contra a operação golpista na Venezuela. Rússia, China, Turquia, Irã, África do Sul, Cuba, El Salvador, são alguns dos países que rechaçaram o reconhecimento desse suposto governo interino de Juan Guaidó. Internacionalmente, portanto, o golpe enfrenta obstáculos, embora Guaidó tenha tido o reconhecimento dos Estados Unidos, dos governos de direita e extrema-direita da América Latina, e esteja sendo apoiado em tons um pouco mais moderados pela União Europeia. A União Europeia faz uma chantagem contra o governo Maduro. Se em 8 dias, agora seriam 7 dias, a contagem dessa quarta-feira já seriam 4 dias. Se o governo Maduro não convocasse eleições livres e limpas, como eles proclamaram, a União Europeia reconheceria Juan Guaidó como o presidente interino legítimo da Venezuela. Em que pese a União Europeia, os Estados Unidos e países da América Latina estarem apoiando Juan Guaidó, uma gama importante de outras nações não reconhece o governo de Guaidó e legitima o governo de Nicolás Maduro, o único que foi delegado para ocupar o Palácio de Miraflores por votação direta. Internamente, Guaidó realizou manifestações no dia 23 de janeiro, quando então se autoproclamou presidente, e depois praticamente desapareceu, com participações esporádicas em atividades pequenas controladas pela oposição. A oposição se divide em relação ao mandato de Juan Guaidó. Os setores da oposição criticam a autoproclamação de Guaidó, consideram que ele não tem condições reais de exercer o governo do país, que a Assembleia Nacional não tem as condições físicas de exercer o governo do país, que isso não passa de uma operação de propaganda e de uma estratégia perigosíssima para tentar derrotar o governo Maduro por fora de um processo eleitoral, através de uma insubordinação, através de um processo que pode levar o país às beiras de uma guerra civil. A oposição se divide, o apoio popular está dividido, embora a imprensa, boa parte da imprensa mundial esconda. O fato é que o chavismo mobilizou praticamente tanta gente contra a oposição no dia 23 de janeiro e continua mobilizando. Num dos maiores colapsos midiáticos da história, porque grande parte dos meios de comunicação simplesmente se envolveu em uma campanha para derrubar Maduro, sem qualquer compromisso real com a correta informação aos seus leitores e espectadores. Apesar da omissão de grande parte da imprensa mundial, as mobilizações do chavismo no próprio dia 23 de janeiro foram multitudinárias. Não é certo que haja um apoio majoritário e irrefutável da população venezuelana à solução Guaidó. Ao contrário, o país segue dividido. Enquanto Maduro afirma estar disposto a negociações para uma solução pacífica, como aquelas propostas por países que não aceitaram o reconhecimento de Guaidó, é o caso do Uruguai e do México, 2 países latino-americanos que não aceitaram o reconhecimento de Guaidó. Maduro se declara disposto a negociações para buscar uma solução pacífica. Guaidó, fazendo coro a seus chefes na Casa Branca, declara que acabou o tempo do diálogo e aposta todas as suas fichas na divisão das Forças Armadas e num golpe contra Maduro. As Forças Armadas venezuelanas, no entanto, declararam mais de uma vez
sua lealdade à Constituição e ao governo legítimo de Nicolás Maduro. Maduro, no fim de semana que passou, visitou muitos quartéis, expondo aos soldados e oficiais dessas guarnições a situação por que passa a Venezuela, reenfatizando o caráter democrático e constitucional do seu governo e recebendo da oficialidade e dos soldados dessas guarnições pleno apoio ao seu governo, reiterando o que já havia declarado o alto comando das Forças Armadas logo em seguida ao 23 de janeiro, de que as Forças Armadas seguem unidas e seguem apoiando o governo de Nicolás Maduro. O golpe planificado pela Casa Branca está sangrando, enfrenta problemas graves para se consolidar. Pode ser mais uma daquelas operações fracassadas movidas contra o chavismo desde 1999. Vamos nos recordar de 2002. Em abril de 2002, houve um golpe de Estado contra Hugo Chávez. Hugo Chávez chegou a ser afastado por cerca de 2 dias até recuperar o poder nos ombros do povo e do apoio dos setores legalistas das Forças Armadas. Naquele momento, Chávez foi derrubado por uma coalizão entre os políticos, os velhos políticos da burguesia venezuelana e parte das Forças Armadas. Foi deposto do poder. Foi instituído um governo provisório liderado pelo presidente da Federação das Indústrias da Venezuela, Pedro Carmona. Imediatamente, os Estados Unidos, então governado por George Bush, reconheceu o governo golpista, acompanhado nesse reconhecimento pela Espanha de Aznar, político de direita. Hoje a Espanha, vejam que ironia, é governada por um partido social-democrata que acaba tendo o mesmo comportamento que o governo Aznar. Aznar reconhece Pedro Carmona como presidente e outros países acompanharam a Casa Branca. 48 horas depois, Chávez voltava ao governo e desmantelava o golpe. E esses países todos tiveram que, em silêncio, recuar e, pouco a pouco, aceitar o governo de Chávez como legítimo, fazendo de conta que não haviam apoiado o golpe de Estado de 2002. O golpe está se enfraquecendo. Maduro consegue ter a seu lado, embora a situação econômica seja dificílima, embora a situação social seja dramática, Maduro consegue ter a seu lado, até o presente momento, as Forças Armadas, parte importante do povo, e consegue ter um apoio internacional em nada desprezível, pois reúne países fundamentais da ordem internacional, como Rússia, China, Irã, África do Sul, México, países que jogam um grande peso no cenário mundial e que reconhecem a legitimidade do governo Maduro. Claro que a situação continua a ser muito difícil. Os Estados Unidos, vendo escapar entre seus dedos a operação golpista, está redobrando o cerco financeiro à Venezuela, as sanções financeiras à Venezuela, que podem inclusive chegar a uma interrupção na importação e no pagamento pelo petróleo, buscando gerar uma situação de asfixia econômica no país, piorando dramaticamente a situação econômica e social, e com isso fazendo isso para ter condições de dizer que é necessário intervir para resolver a situação grave econômica e social do país. Criam o problema, radicalizam o problema, intensificam os problemas econômicos e sociais para reforçar o seu pretexto para uma intervenção estrangeira contra o país. O que está em jogo na Venezuela, e muitos atores internacionais vão se dando conta, não é a avaliação sobre o governo Maduro, se é um governo que erra ou acerta na resolução dos problemas daquela nação. É fundamentalmente um princípio da ordem internacional, que é a autodeterminação dos povos. E também o princípio da soberania popular. Ninguém elegeu Guaidó. Guaidó é um presidente fantoche, apoiado pelos integrantes da Assembleia Nacional, não foi submetido nem avalizado por nenhum processo eletivo. A sua autoproclamação não é coberta por nenhum artigo da Constituição venezuelana. É um clássico golpe de mão. Guaidó é o clown, é o palhaço de uma operação urdida pela Casa Branca com apoio da direita mundial e, infelizmente, também de setores ditos de esquerda que tradicionalmente se ajoelham aos Estados Unidos.
A situação continua a ser grave, porque a situação econômica é muito grave, porque a situação social é muito grave, porque os Estados Unidos e a União Europeia podem efetivamente garrotear, espremer a economia venezuelana. Mas o fato é que o golpe está se esvaziando. Maduro revela condições de se manter no poder, com apoio militar, popular e internacional. E Maduro coloca na mesa a sua disposição de mais uma vez buscar, através do diálogo, uma solução pacífica para o país. Maduro nunca se recusou ao diálogo. A oposição, sim, várias vezes já se retirou das mesas das negociações. A última delas, na República Dominicana, em negociações patrocinadas e facilitadas pelo governo da República Dominicana, o acordo já estava pronto. Ele iria ser assinado. Era exatamente o acordo que previa as medidas cautelares em relação às eleições presidenciais que ocorreram no ano passado. E na última hora, por pressão da Casa Branca, a oposição venezuelana rompeu as negociações e declarou o boicote às eleições presidenciais, nas quais Maduro se sagrou reeleito, derrotando outros candidatos também da oposição que não foram solidários ao boicote declarado pela Mesa de Unidade Democrática à frente dos partidos oposicionistas na Venezuela. Maduro enfrentou um candidato de oposição que teve mais de 25% dos votos, enfrentou dois candidatos de oposição, um com mais de 25% dos votos, outro com 10% dos votos, e logrou uma votação expressiva, 67% daqueles que compareceram às urnas, num comparecimento superior àquele que ocorre em vários países do mundo. A situação na Venezuela continua perigosa. Continua ameaçada a soberania venezuelana e continua ameaçado um governo eleito pelo voto democrático. Mas, neste momento, se fragiliza o golpe. Maduro revela condições de se manter no poder. Isso vai, pouco a pouco, colocar um problema para quem apoiou ou cruzou os braços diante dessa operação golpista, de mais essa operação golpista. Afinal, até as paredes sabem que o que está em jogo na Venezuela, aos olhos dos Estados Unidos e seus aliados, nada tem a ver com a democracia. Ou alguém viu sanções, boicote e pressão dos Estados Unidos para mudar o governo da Arábia Saudita e dos demais países árabes aliados aos Estados Unidos. Alguém assistiu comoção norte-americana ao longo da história, diante das infindáveis ditaduras que os Estados Unidos sempre sustentou? O que se trata ali na Venezuela é pura e simplesmente de uma questão petroleira e geopolítica. Se trata da disputa pelas enormes riquezas naturais da Venezuela, em especial do petróleo, sobre as quais os Estados Unidos e seus aliados querem colocar as mãos, tirando qualquer possibilidade de desenvolvimento soberano da Venezuela, tirando qualquer possibilidade que as riquezas naturais da Venezuela sirvam a um projeto que escape da hegemonia dos Estados Unidos. E o outro problema é geopolítico. Os Estados Unidos disputam com a China e com a Rússia espaços na ordem política internacional, no cenário político internacional, e a Venezuela é uma pedra decisiva nesse processo, pelas suas riquezas naturais e pelo fato de que a Venezuela é, de fato, por sua aliança com a China, a cabeça de ponte de uma operação contra-hegemônica no nosso continente. A Venezuela joga um papel contra-hegemônico no continente em sua aliança com China e Rússia, e os Estados Unidos querem derrotar, seja como for, essa aliança, e conta com isso, com o apoio da União Europeia. A situação permanece grave, mas o governo Maduro está longe de ter chegado ao fim. Ao contrário, nessa semana que se passou desde o 23 de janeiro, mostrou mais uma vez que o chavismo tem capacidade de resistência e condições de enfrentar os planos de desestabilização que comumente, desde 1989, há 20 anos, são animados e estimulados pela Casa Branca e seus interesses geopolíticos. Encerro aqui a exposição do dia. Antes de darmos por terminado o programa 20 Minutos Internacional dessa tarde, duas mensagens. A primeira delas, façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube.
Nesse canal vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar e assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais dinâmica e amigável para assistir vídeo, para compartilhar, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que possamos travar a batalha cotidiana de informação e opinião contra a imprensa de direita. Você poderá encontrar informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Ali você poderá se informar e também realizar sua assinatura solidária, que é muito importante para nós. Voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 1º de fevereiro, com 20 Minutos História. Agradeço a audiência dos que nos acompanharam nessa quarta-feira e até a próxima sexta. Um abraço.